Boa tarde. Tudo bem com vocês? Mais uma terça-feira, né, reunidos, todos nós aqui juntos, né, juntas, para... Boa tarde. Para que possamos falar mais um pouquinho sobre avaliação, né? Nós vamos gravar, né, para poder depois deixar disponível na plataforma, e daqui a pouco já vai começar o slide, né, para poder a gente começar a nossa conversa de hoje. Quando está sendo organizada essa parte, só vou dar alguns recadinhos, né, sobre a lista, para vocês ficarem tranquilas, que a partir da hora que vocês entram no Teams, ele já, a hora que termina a aula, a gente já puxa um relatório, então, consequentemente, já tem a presença. Segunda questão que eu gostaria de comentar com vocês, né? Sobre as atividades, para vocês. Eu não sei como que vocês. Se vocês conseguiram assistir os vídeos, né? Que ficaram disponíveis a semana passada, como tarefa da semana, que foram os 3 vídeos que é uma fala, né? Entre o Lucchesi e a Jussara Hoffmann. Então, a semana passada ficaram esses 3 vídeos. Para essa semana, vão ter os próximos 2, porque ele é uma série, né? São 5 vídeos, então foram 3. Agora vocês vão assistir os outros 2 e vai ter um fórum também para vocês responderem. Lembrando que nós encerramos hoje o módulo 1. Quero até passar aqui para vocês, né, que ele foi dividido, todos os módulos eles estão sendo divididos em 4 aulas. Então, esse primeiro módulo que encerra hoje, nós falamos sobre a história da avaliação, e o próximo nós vamos falar sobre avaliações internas. Depois eu vou deixar vocês com curiosidade para o próximo, tá? Daqui a pouquinho. Durante a aula, vou fazer um comentário sobre ele, mas ele já... Vou adiantar que está bem legal a próxima aula. Aí eu não sei qual das meninas que vai conseguir compartilhar. Se puder já colocar o slide, fazendo favor, para nós darmos início. Obrigada. Então, nós temos aqui a pauta, o acolhimento, né? Que foi a chegada de vocês. Nós sempre deixamos uma música para não entrar na sala, está aquele silêncio, né? Um acolhimento para vocês. Nós vamos falar sobre o nosso objetivo do encontro e os instrumentos de avaliação. Vou falar uma parte, vou falar até acho que o 5º slide, 6º, alguma coisa assim. E logo em seguida a Érica vai entrar. Então, eu vou fazer uma reflexão inicial e ela vai se aprofundar nessa reflexão, vai trazer alguns exemplos para vocês. Passar, fazendo um favor. Então, o objetivo é reconhecer a diferença entre instrumento de avaliação e instrumento de registro. Quando nós olhamos para esse objetivo, ele é muito curto, né? Ele tem aí 2 frases, né? Muito curto, bem rápido. Porém, e ao olhar assim, se fala, deve ser algo simples, né? Nós podemos pensar olhando o objetivo, mas na verdade não. Esse reconhecer a diferença entre o instrumento de avaliação e o instrumento de registro, nós olhando a fundo, refletindo, mas nós vamos perceber que ele não é simples, né? E que se nós não tivermos um olhar apurado, nós vamos colocar tudo no mesmo lugar, vamos dar conta dos mesmos conceitos, e na verdade, nós vamos perceber também que na verdade nós fazemos muitas confusões em relação ao instrumento e o registro de avaliação. Eu não sei quem está passando, mas pode passar para mim, por favor. É a Tânia. Obrigada, Tânia. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as demais aulas. Eu não vou pedir para abrir a câmera agora, porque no próximo slide, aí nós já vamos abrir. Então,
agora é só para a gente fazer uma reflexão, e se vocês tiverem alguma questão para falar das aulas anteriores, por favor, fiquem tranquilas, né? E anotem, e nós vamos falar aqui um slide só, mais para frente nós já vamos falar. Quando nós tivemos a aula anterior, nós falamos sobre uma aprendizagem não só relacionada ao QSN, mas quando nós pensamos numa aprendizagem de ciclo, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver ela sempre na questão do espiral. Lembra que nós até trouxemos um desenho, né, que ó, do espiral, estava lá nos slides, né? Por quê? Porque ele sempre vai e volta. E nós falamos que dessa mesma forma é o nosso objetivo em construir esse curso, de ir e voltar, né? Nessas vindas e indas nós vamos o quê? Nos aprofundamos, vamos trazendo novas reflexões, vocês também vão nos trazendo né, o que está ali na escola, vocês estão, né, ali mais tempo na escola, estão tendo mais contato com as crianças, tudo nesses últimos tempos, né? Então nós vamos compartilhando das nossas experiências e vamos construindo esse conhecimento juntos. E quando nós vamos falar em revisão nesse caso, nós vamos retomar as primeiras aulas rapidamente, vamos passar aqui questão. Nós tivemos na primeira aula filosofia e avaliação, refletimos um pouco sobre o que é, né, sobre o uso dela. Falamos também sobre o contexto histórico dentro da questão da avaliação, né? Mais específico, nesse momento, foi a prova, né? Porque é o que traz esse contexto. E na última aula nós falamos sobre teorias e teóricos sobre a avaliação, né? Foi aquela aula que nós falamos sobre a meta, sobre o planejamento, e entrou logo em seguida sobre os teóricos e... Espera um pouquinho só que aqui... Sobre os teóricos e as teorias, certo? Em relação aos teóricos e as teorias, nós trouxemos na aula anterior Lucchesi, Jussara Hoffmann e o Bloom, que foram o que vocês foram vendo, o que eles pensam, o que eles estudaram, o que eles debruçaram aí, construíram materiais, observação, tudo relacionado aos estudos deles, né? Nós vamos para a próxima aula trazer mais um teórico, nós vamos olhar para mais um, mas eu vou deixar vocês curiosos, né, para poder esperar até a próxima aula, né? Eu brinco, é um domínio próprio, né? A curiosidade, né? Matar a curiosidade. Mas vocês vão gostar bastante, então estejam presentes, nós vamos trazer mais um. Nós temos falado muito do Lucchesi, não por nada, mas porque tem alguns conceitos que nós gostamos bastante dele, algumas falas dele, mas nós vamos também estar trazendo outros, né? E ele tem muito material, ele tem bastante livro. Não sei se vocês chegaram a visitar o blog dele, que foi um dos primeiros textos que nós deixamos disponíveis para leitura, está no blog dele, né? Então, tem aí muitas questões do Lucchesi que ele reflete sobre a avaliação. Aí eu vou pedir para a Dani passar o próximo, fazendo um favor. Aqui. E aí, para pensar um pouquinho, que aí agora que nós vamos abrir as câmeras, pode abrir microfone, chat, como vocês podem ficar à vontade, como vocês preferirem, tá bom? Então, nós vamos refletir um pouquinho qual a diferença ou o que há em comum entre instrumento de registro e instrumento de avaliação. E aí eu queria ouvir vocês um pouco sobre essa questão aí, sobre essa indagação, né? O que tem em comum, o que eles têm em comum e o que eles não têm em comum, com a diferença entre eles, um instrumento de avaliação e o registro. E aí, logo em seguida, vou falar um pouquinho e aí eu já vou passar a palavra para a Érica. Então, como nós vamos ficar uma semana sem nos ver, né? Que até terça-feira que vem, temos aí um feriado, né? Páscoa, vocês não vão me deixar
sem falar, não vão deixar de sair para o feriado sem falar comigo hoje, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês, tá bom? Podem ficar à vontade, tá? Bom, meninas, boa tarde. Quem quiser colocar no chat já está disponível e quem quiser falar pode ligar a câmera e o microfone. Oi, Simone, vou falar um pouquinho. Tá bom, Marisa, né? Isso. Oi, boa tarde, Marisa. Boa tarde. Eu acho que, na verdade, eles caminham juntos, né? Na minha opinião. Porque o instrumento de registro a gente tem que ter para fazer o acompanhamento do aluno. Pelo menos eu costumo registrar tudo, né? Principalmente agora na aula remota, no online, a gente tem que fazer uns registros para poder acompanhar a criança e até, a partir daí, saber entre aspas, a condição para avaliá-la, né? Na minha opinião. Então, eu acho que a diferença é que o registro é, de repente, um instrumento do professor mesmo, né? Algo, vamos dizer assim, particular, né? Cada professor tem uma característica, um modo de registro, uma maneira de registrar. Alguns escrevem, outros não, outros anotam a cada... Eu costumo... em sala de aula, anotar, por exemplo, a evolução do aluno na leitura, na escrita. Costumo colocar lá no meu semanário ou nas minhas anotações, né? Um exemplo, né? O Brian hoje conseguiu fazer a leitura com mais fluência. O Brian está conseguindo realizar as operações matemáticas, coisa do tipo, um registro realmente. E aí, eu acho que aí é que eu digo que caminha junto. Porque aí, a partir daí, você já vai fazendo, entre aspas, uma avaliação do crescimento, né, da criança, no sentido da alfabetização, do raciocínio lógico. Então, na minha opinião, eu penso assim, eu acho que eles caminham juntos, né, que a diferença está nesse sentido, de cada um ter uma forma de registro, vamos dizer assim. Ok. Muito bom, obrigada, viu? Daqui a pouquinho eu retomo a sua observação, a sua fala, tá bom? Mas alguém, eu acho que eu vi que chegou alguma mensagem, né, Li? Sim, a Jéssica escreveu para nós. O instrumento de avaliação seria uma sondagem, por exemplo, e instrumento de registro é escrever sobre o aluno. Certo. Mais alguém? Posso prosseguir? Tem mais. A Juliana colocou para nós também aqui no chat. O registro é uma forma de organizar e observar os avanços / necessidades. Uma forma de organizar e observar os avanços, né? Tá. Concordo com ambas. Vou prosseguir, então, tá bom, Li? Por favor, sim. Obrigada. Então, vamos lá. Daqui a pouquinho a gente já vai para o próximo slide, mas vou pedir para a Dani manter nesse aqui só um pouquinho, né? Então, vocês foram me trazendo algumas coisas, né? A Marisa traz aqui para mim, né? Que ela dá um exemplo da observação, né? Então, ela observa aquele aluno lendo e ela vai lá e registra, né? Então, a observação seria realmente o quê? É um instrumento da avaliação. E o registro, ele é o quê? Ele é aquele produto que o professor vai construir em relação à avaliação, né? Ele que vai dar o dado daquela informação, certo? Então, eu fiz uma anotação aqui. Outra questão. Não, depois eu falo, que a Marisa falou assim para mim, falou para nós, né? Estou citando você, Marisa, vou citar todos que falaram, tá, menina? Só para a gente poder contextualizar, tá bom? Tudo bem, sem problema.
Então tá bom. Elas andam juntas, e eu vou falar um pouquinho sobre esse andar juntas daqui a pouquinho, tá? Então, a Jéssica também trouxe, né? Então, ela deu o exemplo, é a sondagem. A sondagem é o que? Ela é um instrumento de avaliação. E escrever sobre o aluno vai ser o quê? Vai ser o meu instrumento de registro. E a Ju trouxe também, e ela fala, né? Observar, então, observar é um instrumento, e o registro, né? A sua reflexão ali vai ser o registro que você escreveu sobre a criança. Eu fiz uma anotação aqui minha, mas eu vou ler aqui para vocês. Ó, registro avaliativo. São as anotações, os relatórios que eles vão gerar da realidade. Porque lembra, né, desde a primeira aula, nós sempre vamos trazendo, né, nós sempre estamos trazendo esse conceito que o Lucchesi traz sobre avaliação. Avaliação é revelar a realidade. Ponto, ponto, ponto. Ela te revela. E aí você vai fazer o quê? Em cima dessa revelação, né, é que você vai fazer o quê? As suas anotações. E esse registro que vai gerar, ele pode ser uma avaliação, ele pode ser uma anotação, ele pode ser um portfólio, ele pode ser algo que vai ser por siglas, depois a Érica vai falar um pouquinho que é parecido com o nosso registro avaliativo, pode ser nota, né? Nossa rede não tem nota, mas nós sabemos que hoje que tem escolas que o produto final ali, aquele registro, é conceitos, né, numéricos. Então, né, não estou falando que não estou dizendo se eu acho certo ou errado, estou dizendo o que é o registro avaliativo nesse momento, para a gente poder entender. E aí nós vamos ter o quê? Um instrumento avaliativo. O instrumento, ele vai ser o objeto que vai ser utilizado para você fazer a avaliação. O que acontece muitas vezes é que, às vezes, confundimos, e essa confusão, ela é ruim porque a confusão de conceitos, ela vai trazer uma deficiência na questão do ensino-aprendizagem, né? Porque, como a Marisa falou, e é isso que eu quero complementar, anda tudo muito junto, né? Tá tudo muito perto ali, caminhando. E aí, nesse caminhar, tudo muito perto, se a gente não conseguir separar o que é uma coisa ou outra, onde ele vai esbarrar? Ele vai esbarrar realmente no quê? No êxito, né? De nós alcançarmos o êxito dentro do ensino-aprendizagem. E uma questão que é bem legal de pontuar, como eu falei, né? A avaliação, ela vai revelar a realidade. Só que, para você chegar naquela avaliação, e como nós vimos com a Érica em relação ao contexto histórico, a avaliação, ela fica muito presa a um único instrumento, que é a prova. Só que nós vimos a semana passada, e nós vamos ver também essa semana, que há diversos instrumentos que são utilizados e que todos eles são importantes. O que vai te dar a importância desse instrumento, né? Qual você vai escolher, é o objetivo que você queira alcançar com o seu aluno naquele determinado momento com os alunos, né? Outra coisa também, então, eles vão andar juntos, então você vai escolher o instrumento, né? Você vai fazer uma avaliação, você vai escolher o instrumento, e em cima desse instrumento você vai ter uma coleta de dados, de informações. Mas tem um detalhe, até nós, isso são, né? Você vai vendo que é bem separado mesmo, apesar de andar juntos. Quando você tiver com aqueles dados em mãos, é uma outra questão. Aí já sai do campo da avaliação. É uma outra gestão que é realizada com os dados, né? Que é o que fazer agora com esses dados levantados. Também vai trazer um pouco dessa questão para vocês na reflexão com os instrumentos. E aí, para encerrar minha fala, eu fiz aqui como que eu posso? Eu peguei um instrumento aqui para fazer uma observação em relação à avaliação. Só para dar um exemplo, que eu não sei, né? Para mim, né? Eu aprendo muito mais assim quando eu consigo fazer uma
uma comparação com alguma coisa para ficar mais claro, né, para mim. Então, eu pensei numa máquina de fotografia, por exemplo. Aí você tem, porque nós falamos o quê? A avaliação, ela vai revelar a realidade, né? Então, você vai fazer, então, um exemplo, você vai revelar a realidade. Um exemplo é a Páscoa. Ah, chegou domingo de Páscoa, eu monto uma mesa em casa, estou com a minha família, e eu quero revelar essa realidade, um exemplo. E aí eu vou escolher um instrumento para avaliar esse momento. E meu instrumento vai ser uma foto. Então, a máquina, e ó, eu nem pensei no celular, tá, meninas? Pensei naquela máquina antiga mesmo, que a gente tira a foto, sai o filminho, leva lá na lojinha para revelar, tá? Eu pensei bem nessa, né? Então, você tira aquela foto. Então, você vai ter o quê? Você vai ter uma realidade revelada. Então, a máquina foi o instrumento que eu usei para tirar aquela foto. E depois vai sair, zoom, vai sair a foto, certo? Aquela foto é o quê? É o meu registro daquela avaliação. Eu vou olhar para aquela foto e falar, poxa, eu arrumei a mesa assim, mas podia ter colocado mais para cá, mais para lá. E aí eu vou fazer uma avaliação para o ano que vem, eu já sei como que eu vou fazer, alguma coisa nesse sentido, né? Então, é isso, né? Então, é a realidade revelada, o instrumento que eu usei e o produto que vai ser o meu registro, meu instrumento de registro, né? E com o meu instrumento de registro, lembra quando eu peguei a foto e falei, ah, mas aqui eu já estou fazendo o quê? Ah, eu estou olhando para essa foto, para esse dado que eu colhi, eu já estou refletindo para as próximas ações, aí já saiu do campo da avaliação. Eu já estou no campo de quem? De quem está olhando para esse resultado, né? E fazendo as considerações do que são necessárias. Ou continuar, para o ano que vem, perfeita a mesa, deixa assim. Não, vamos mudar. Então, eu já estou lidando com esses dados, né? Então, basicamente, é isso. Essa é a parte que eu ia trazer para vocês, essa reflexão inicial, antes de chamar... Ah, não, peraí, eu tô pulando, tem mais um slide. Dani, tem mais um slide, por favor. Esqueci. É um slide que fala sobre o QSN, né, o caderno introdutório. Esse caderno agora, de 2019, diz assim: compreendendo a avaliação e sua finalidade, ressalta-se que os registros têm um papel fundamental na qualificação do processo de aprendizagem e dos resultados. Por registro, compreende-se toda a forma de reflexão e expressão objetivas sobre momentos determinados do processo educativo e que permitem uma tomada de decisão fundamentada, tendo sempre em vista a ampliação da qualidade social e da educação. Então, dividindo esse trecho aqui do QSN, basicamente é o que eu já trouxe anteriormente para vocês. Você tem um instrumento, você vai lá, faz a avaliação, né? Escolheu o instrumento, faz a avaliação, faz a anotação e a partir daí, com essas anotações, com esses dados colhidos, é o quê? Que vai fazer o quê? Vai pensar, né, na tomada de decisão para poder seguir o ensino-aprendizagem. Então, essa parte do QSN fundamenta os exemplos, né, as nossas falas em relação ao registro avaliativo e ao registro, perdão, e um instrumento de registro em relação à avaliação. E como eu estava falando anteriormente, né, agora eu vou passar a fala para a Érica, que ela vai ampliar essa reflexão com vocês, vão trazer exemplos, mas antes disso, eu queria desejar uma feliz Páscoa para vocês, né, que seja um tempo de estar junto com a família, né, nós estamos com todos, né, estamos com a família, aquela que está ali diretamente conosco, né, naqueles da nossa casa, mas que vocês tenham uma Páscoa cheia de paz, de alegria, e que possam realmente brindar esse momento aí, brindar a vida. E, se Deus quiser, até terça-feira que vem estaremos juntas novamente. Mas eu só estou me despedindo. Fiquem aí que a Érica vai entrar, tá bom? Tchau. Olá, meninas. Boa tarde, tudo bem?
Tudo! Ah, muito bem! Boa tarde, tudo bem? Então, vamos... Boa tarde. Boa tarde! Tá ruim aqui achar o botão. Não, fica tranquila. Então, a gente vai dar continuidade nessa reflexão que a Si trouxe. Ela fez um resgate desde das outras aulas que nós tivemos. E aí é isso mesmo, ó. A proposta do nosso curso, da nossa conversa, é sempre estarmos resgatando aquilo que já foi discutido, trazendo, refletindo sobre os temas, colocando os nossos conhecimentos sobre a mesa, verificando se é isso mesmo, se a gente precisa refletir mais, como que nós vamos lidando com essas transformações que vão acontecendo. O conhecimento sempre se transforma, né? Antigamente diziam que a Terra girava o Sol girava em torno da Terra. Aí descobrimos que não é bem assim, aí a gente começa a estudar. Então, sempre transforma. Então, não tem assim uma coisa certa. Então, a gente vai estudando para dar conta disso. Tudo bem? Então, como a Si já trouxe, né, e nós já havíamos conversado nas aulas anteriores, a avaliação vai ser um processo amplo. Então, o que é a avaliação? Ela é um processo amplo e ela vai englobar muitos instrumentos avaliativos, né? Então, uma avaliação da aprendizagem, ela não vai necessariamente utilizar um único tipo de instrumento. Então, para eu dizer que eu estou realizando a avaliação da aprendizagem do meu aluno, eu vou precisar de vários instrumentos de observação. Tá? Esses instrumentos, eles podem ser elaborados pelo professor, pela escola, pela rede, né? Por outros profissionais que vão estar passando para estar verificando alguma coisa. Então, um instrumento de avaliação, ele pode ser utilizado por várias pessoas, várias equipes, né? E aí, a gente vai resgatar. Quando eu utilizo um instrumento de avaliação, eu preciso registrar as minhas observações dele. E aonde eu registro? No registro avaliativo, né? Eu posso registrar no meu caderno, eu posso registrar num portfólio. Portfólio é registro avaliativo. O meu caderno pode ter um campo de registro avaliativo. E o registro avaliativo da rede também é um instrumento. Só que é um instrumento que nós utilizamos 2 vezes no ano. Então, ele é a síntese de todos os registros que nós fizemos, né? Então, ali vai estar a observação dos outros registros que nós fizemos ao longo do semestre, tá? Porque ele é semestral, né? Então, a gente preenche ele 2 vezes. Então, registro avaliativo não é um instrumento de avaliação. Ele vai ser um instrumento, como está ali na definição, ele é um instrumento do professor e da escola que concentra o relatório final dos resultados observados a partir da utilização dos diversos instrumentos de avaliação. Ou seja, nele encontra-se um resumo dos resultados das avaliações propostas aos educandos ao longo dos 2 semestres, que tem como objetivo apresentar à família do educando o resultado desses processos e proporcionar referência de acompanhamento do desenvolvimento das aprendizagens para o próximo professor, né? Ou para o próximo grupo, ou para a próxima escola. Então, veja, o registro avaliativo, ele tem uma finalidade. A finalidade é de mostrar como que nós enxergamos a evolução daquele educando. A nossa rede utiliza essa forma de registro. Outras redes utilizam os boletins, as notas, e esses são os registros dele, né? Então, registro avaliativo vai ser um instrumento que nós vamos estar utilizando para colocar a nossa percepção, aquilo que nós enxergamos acerca do avanço que o aluno teve, tá? Instrumento de avaliação é aquilo que eu utilizo para verificar esse avanço, né? Então, assim, como a Marisa disse, né? Eles caminham muito juntos e caminham mesmo, né? Eles caminham tão próximos que se confundem, mas eles têm objetivos diferentes, eles têm intencionalidades diferentes. A intencionalidade do instrumento de avaliação
é verificar exatamente qual é o retrato daquele momento da aprendizagem, aonde o meu aluno está, para que a gente possa fazer as inferências. O registro avaliativo, os registros das avaliações, dos instrumentos, os registros avaliativos, eles servem para que nós coloquemos, para que a gente não confie na memória, a gente não pode confiar na memória. Ah, mas a minha memória é muito boa, mas é muito tempo, são muitos alunos, é melhor a gente não confiar, né? Às vezes pode acontecer alguma coisa, então, a gente trocar de sala, trocar de escola, então é melhor a gente sempre manter os nossos registros avaliativos, para depois fazer o resumo lá no registro avaliativo da secretaria, né, do que confiar ou deixar só por conta dos instrumentos, tá? Não dá para a gente dar conta de tudo ao mesmo tempo. E a avaliação da rede é um instrumento de avaliação. Veja, olha como são diferentes. A gente tem dois materiais bem distintos. A avaliação da rede, ela é um instrumento de avaliação. Ela é um instrumento de avaliação de quem? Lembra lá que eu disse que o instrumento avaliativo, ele pode ser do professor, ele pode ser da escola, ele pode ser da secretaria? A avaliação da rede, que nós chamamos de Avalia Mais, ela é uma avaliação, um instrumento de avaliação da secretaria, né? Ela observa um recorte, um pequeno recorte das aprendizagens fundamentais na educação fundamental. E tem como objetivo acompanhar o processo de aprendizagem geral da rede municipal. Obviamente que a avaliação em rede também possibilita ao educador ter um olhar sobre algumas aprendizagens, refletir sobre os processos e repensar seu trabalho docente. Veja, quando a gente olha para o QSM, nós nos deparamos com várias aprendizagens. São muitas aprendizagens, e ali, gente, são as aprendizagens mínimas, são aprendizagens essenciais. Nós acreditamos que todos os nossos educandos são capazes de se desenvolver. Então, cabe a todos os funcionários, aos profissionais de educação da rede municipal de Guarulhos, realizar um trabalho para que todas aquelas aprendizagens sejam proporcionadas. Uma das discussões que a BNCC traz, a BNCC, a gente lembra, nós discutimos, a gente viu que o QSN é mais amplo, né? Que ele acaba englobando todas aquelas aprendizagens que estão descritas na BNCC. Só que a BNCC, ela traz uma coisa importante para a gente refletir. Aquelas são aprendizagens mínimas que devem ser garantidas a todos os educandos no período de 5 anos, que é o ciclo da educação fundamental, né? Então, quando a gente fala em acompanhamento e verificação das aprendizagens, a gente precisa olhar para essas questões. Então, é por isso que a gente precisa ter instrumentos muito adequados para estar verificando cada uma das aprendizagens que nós precisamos estar acompanhando, tá? No caso da avaliação da rede, o que a rede observa? Nós pegamos algumas aprendizagens que podem ser mensuráveis e a gente vai discutir o que são aprendizagens mensuráveis e não mensuráveis, né? E que são aprendizagens mínimas. Então, de acordo com aquilo que está no QSM, de acordo com aquilo que está nas legislações que nós já vimos, todas aquelas aprendizagens que são observadas nas avaliações da rede são aprendizagens mínimas que deveriam ser garantidas a todos os nossos alunos, né? A rede vai olhar para esse instrumento, a secretaria vai olhar para esse instrumento de avaliação, vai olhar para os resultados que vão vir a partir desse instrumento e vai pensar no quê? Vai pensar em políticas de formação para coordenadores, para professores, para diretores, vai observar se de repente o que está faltando na escola são materiais. Então, tem um departamento que vai se ocupar disso, dessas questões. Vamos observar se de fato é uma fragilidade pontual de uma determinada região, se não é de uma determinada região, se são de todas as regiões, né? Se são de todos os polos de Guarulhos. Então, é uma série de estudos que são feitos a partir desse instrumento de avaliação. A escola pode utilizar? Deve utilizar.
Então, no âmbito geral, então, o coordenador lá com todos os professores pega esse instrumento de avaliação da rede. Vamos refletir, então, sobre a aprendizagem de todos os alunos do 5º ano, de todos os 5º anos. Então, vamos verificar o que houve fragilidade, não houve fragilidade, qual é a nossa potencialidade, o que nós podemos reforçar ainda mais, né? E aí pode-se pensar num projeto para se trabalhar, né, para ampliar essa aprendizagem. O professor, na sala de aula, ele pode olhar e pensar assim, opa, peraí, mas aqui eu consigo observar o meu aluno na individualidade. Então, são possibilidades de trabalho que nós temos a partir de um instrumento. Então, quando a gente fala de instrumento de avaliação, a gente precisa olhar o papel que ele assume dentro desse contexto avaliativo, né? Ele é muito amplo. Então, a gente precisa considerar quais são os instrumentos que nós vamos estar utilizando e entender o que é o instrumento e o que é o registro, né? Até uma das professoras falou assim, olha, eu achava que portfólio era um instrumento. Não, o portfólio é um registro. Por quê? Porque ali, quando você coloca a sua impressão, eu vou colocar uma foto dos alunos no portfólio. Aquela foto, aquela fotografia que nós escolhemos, nós avaliamos ela, né? Nós olhamos para ela e falamos assim, opa, peraí, essa fotografia, ela mostra os meus alunos interagindo. Percebe que eu estou fazendo uma avaliação? Fazendo uma avaliação desse momento. E as pessoas que vão estar olhando para aquele instrumento também vão estar fazendo uma avaliação a partir daquele registro. Vão estar olhando para aquele registro e vão estar fazendo uma avaliação também. Tá? Então, portfólio é registro avaliativo, não é instrumento de avaliação. Tá? Dani, você pode passar, por favor? E quais são os instrumentos de avaliação? Então, bora lá para os instrumentos de avaliação, né? Instrumentos de avaliação são todos os recursos que o professor pode utilizar para verificar as aprendizagens do aluno, para verificar se o aluno de fato desenvolveu, se ele de fato assimilou aquela aprendizagem, se ele está no processo, em qual momento ele está. A gente até conversou da outra vez, né? Quando eu digo que o aluno está no processo, gente, o processo vai do início até ele ter desenvolvido, né? Então, tudo isso é processo. Tá no começo, no meio, no fim, acho que a gente não coloca assim, está no começo, está no início do processo, no meio do processo, porque vai depender muito, isso é muito pessoal, da análise do professor, né? Então, quando a gente vai escolher esses instrumentos, a gente precisa observar algumas coisas, né? Uma avaliação, gente, ela não pode ter, quando a gente fala de avaliação da aprendizagem, a gente tem que tomar muito cuidado para não utilizar um único instrumento, porque só um instrumento, ele não revela para a gente todas as faces daquilo que está sendo observado, né? Um único instrumento, ele não é capaz de nos mostrar tudo, né? Ele não é. Ele dá uma amostra, ele dá um recorte, mas tudo ele não é capaz de mostrar, né? E a gente corre o risco de fazer juízo de valores. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, a utilização de vários instrumentos de avaliação meio que ajuda a gente a não cair nesse erro e nesse equívoco dos juízos de valores, né? Porque a gente olha e fala assim, eu achava que aquele aluno não participava, e olha, de repente ele está participando, né? Então, é por isso que a gente precisa tomar alguns cuidados. Bom, um dos instrumentos que a nossa rede utiliza bastante, e a gente acha que é um dos instrumentos que tem bastante força, né? É muito bom, é o registro de observação. Só que quando a gente faz um registro de observação, a gente também precisa tomar alguns cuidados, né? O registro de observação, ele precisa ser elaborado antecipadamente. Ele não pode ser assim, eu vou chegar hoje na sala de aula e vou observar meus alunos. Não posso, não pode ser desse jeito. O registro de observação, ele precisa ter objetivos, ele precisa ter critérios daquilo que vai ser observado,
né? Então, olha, vou levar os meus alunos hoje ao parque. O que eu vou observar? Tudo? Gente, observar tudo é muita coisa. Não dá para observar tudo. São muitas coisas que vão acontecer. E aí eu tenho aquele problema do juízo de valores. Acontece alguma coisa que eu não acho importante, mas que é importante para o desenvolvimento de alguém. Então, por isso que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com a questão dos registros de observação. A gente precisa pensar, olha, vou levar os meus alunos ao parque. Quais são as aprendizagens que eu quero estar observando hoje? Hoje eu vou observar as aprendizagens que estão relacionadas lá ao eixo da interação social. Então beleza. Então eu vou ver como que o meu aluno interage socialmente, como que ele se relaciona, se ele compartilha, se ele não compartilha. Vou elencar algumas aprendizagens, mas precisam ser aprendizagens que são relacionadas também. Eu não posso pegar uma aprendizagem de um eixo que não conversa com a aprendizagem do outro eixo e achar que dá para olhar tudo junto. Não dá, porque eu não vou ter uma visão real do fato, né? Então, levar os meus alunos para o parque. Olha, meu aluno conseguiu subir uma escada, eu não sabia que ele conseguiu, ele tem coordenação motora. Então, eu faço um registro para colocar isso como ponto de observação em um outro instrumento, né? Por quê? Porque eu tenho que lembrar que quando eu utilizo o registro de observação como instrumento de avaliação, esse instrumento precisa ser estendido para todos os meus alunos. Eu não posso utilizar a observação para 15 alunos hoje e deixar os outros 15 sem observação. Tem que ser para todos, né? As provas são objetivas. As provas objetivas também são instrumentos de avaliação, né? E aí, é um ponto que a gente precisa discutir bastante. Quando eu vou utilizar uma prova objetiva como um instrumento de avaliação, eu preciso ter muito claro quais são as aprendizagens que nós vamos estar avaliando. Por quê? Lá antigamente, antes de 1996, como a gente viu nas aulas anteriores, se valorizava o conteúdo. Então, o objetivo do professor era verificar se o aluno memorizou o conteúdo que estava sendo proposto. Desde 96, gente, quando a gente começa a falar do desenvolvimento social do indivíduo, dos desenvolvimentos globais, a gente não fala mais de avaliação de conteúdo, a gente fala de avaliação de aprendizagens, né? Avaliação de habilidades e competências. Na nossa rede, a gente fala em avaliação de aprendizagens. Antes de 2005, a gente já falava em avaliação de saberes, né? Então, isso é uma coisa que precisa ser analisada. Um exemplo. Há um tempo atrás, lá na época em que eu fui avaliada, o professor queria saber se eu conseguia realizar adições, né? Então, o conteúdo da prova era adição. Aí ele passava uma situação, um problema, e eu tinha que resolver a adição. Se eu resolvesse a situação, problema, de forma correta, mas colocasse só o resultado, ele dizia que estava errado. Se eu resolvesse a situação, problema, mas apoiasse registros através daquelas marcações que algumas crianças fazem para fazer contagens, ele diria que estava errado. Já se viu um aluno fazer risquinho para fazer conta? Se eu fizesse uma contagem utilizando os dedos, estava errado, não podia contar nos dedos. Tinha que fazer como? Tinha que utilizar o algoritmo, porque o algoritmo era um conteúdo, né? Então, o que estava sendo avaliado, na verdade, não eram as estratégias que os alunos utilizavam, era se o aluno entendeu a utilização e sabia utilizar o algoritmo ou não. Hoje, quando a gente propõe uma resolução de situação-problema e o aluno nos coloca lá a resposta, a gente olha assim, a estratégia que ele utilizou, é lógico, para a gente conseguir ajudá-lo a ampliar as estratégias, né? Mas a gente não fala que está errado, se a estratégia dele foi diferente daquela que nós sabemos fazer. Então, esse é um ponto que a gente precisa discutir bastante ainda, que é quando nós fazemos uma prova objetiva, ela precisa ser pautada em aprendizagem
e não em conteúdo. Porque quando eu faço uma avaliação pautada em conteúdo, eu corro o risco de pensar naquela questão da avaliação classificatória. Quando eu faço uma prova em que eu tenho a consciência de que ela é feita a partir de aprendizagens, aí eu tenho muito mais chances de observar de verdade qual é o desenvolvimento do educando, tá? A prova dissertativa é a mesma coisa, né? A diferença é que o meu objetivo é outra dissertativa. A autoavaliação também é uma estratégia é um instrumento de avaliação que é muito importante. A gente já conversou um pouquinho a respeito desse tipo de instrumento, mas enquanto função, né? Então, o que eu espero de uma autoavaliação? Lembra que a gente conversou a respeito daquilo que o Lucchesi entende como função da avaliação e que ele fala da importância de se autoavaliar? Para você se autoavaliar, você precisa ter parâmetros. Então, independente da função que eu acredite da minha avaliação ou não, o que eu sei é que para realizar uma autoavaliação, eu preciso ter parâmetros. Então, eu também não posso propor para o meu aluno assim, e aí, João, o que você acha da sua aprendizagem? Você acha que você está aprendendo? Ele vai olhar para a gente e vai falar, tô, professora, tô aprendendo. Veja, o João, ele sabe aquilo que está se descortinando para ele dentro do âmbito escolar, né? Então, ele está acreditando que tudo aquilo que eu estou trazendo para ele é o máximo, né? É a maior aprendizagem que ele tem. Então, é lógico que para ele, para o João, ele vai estar ótimo, porque o que ele tem é o parâmetro dele antes, né? Ele não tem nada depois. O professor que tem esse parâmetro, o professor, ele conhece quais são as aprendizagens que estão propostas no QSM, o professor, ele consegue pensar num aluno que se desenvolveu tendo sido estimulado de uma forma e o outro que não foi. Então, na questão de parâmetros, de repertório, o professor tem muito mais do que o aluno, né? Então, antes de propor o instrumento de uma autoavaliação, que é importantíssimo dentro da educação que nós acreditamos na rede, precisamos ensinar, sim, o aluno a ter parâmetro para ele conseguir se autoavaliar. Então, assim, é pensar aonde eu estou, aonde eu quero chegar, o que eu já sei, de onde eu saí. Então, são coisas que ele precisa, sim, ser estimulado a refletir. Aí a gente tem a sondagem da hipótese de escrita, nós temos o trabalho individual, trabalho em grupo, entrevistas, apresentações e jogos. Os jogos têm uma peculiaridade que a gente fala mais para frente, tá? Mas todos esses instrumentos, eles nos permitem avaliar diferentes aprendizagens. O que a gente precisa ter claro? Quais são as aprendizagens que nós queremos avaliar para estar utilizando um instrumento de avaliação mais adequado. Tá bom? Dani? Essa é a hora que eu mais gosto. É a hora que vocês conversam comigo. Então, vamos lá, gente. Que outros instrumentos vocês utilizam na prática de vocês? Nossa, gente, uma de cada vez. Nossa, meninas, vocês estão muito quietinhas hoje. Meninas, o chat também está disponível, ou quem quiser ligar a câmera, por favor, fica à vontade. Ligar e falar, vamos. Eu acho que então a gente vai continuar, tá bom? E aí, mas eu gostaria muito que vocês interagissem. Pode, claro. É que sempre eu falo, né? Aí eu tenho que dar chance para os outros falarem, mas os outros não querem? Pode falar sempre, Maria. Os outros não querem, falo eu. Então, eu acho é importante essa parte. Eu falei logo no começo, né? Eu tenho o hábito de registrar, de fazer registro, tanto no meu... Mesmo a gente tendo diário em sala de aula, eu tenho um semanário, onde eu fazia as minhas anotações de cada aluno, do progresso. Eu comentei isso com a Simone antes, né? De cada criança, além do caderno de sondagem que a gente tem, que é aquele que a gente faz, que é de praxe, né, por bimestre,
que são as frases lá, as palavras do campo semântico e a frase, as atividades diárias das crianças. E eu costumo, inclusive, colocar como se fosse um portfólio de atividades diferenciadas para as crianças, por exemplo, que têm dificuldade que não são alfabetizadas, por exemplo, os pré-silábicos, os silábicos sem valor, eu tenho assim, arranjo um tempinho durante a aula realmente para proporcionar para eles uma outra atividade e ir colocando isso num portfólio e fazendo vamos dizer, uma sondagem constante, né? Um registro de avaliativo, mas com uma sondagem constante para ver a hipótese da criança, porque é importante que a gente faça esse registro que você falou, igual ao portfólio, ele é um instrumento muito rico, porque lá você pode colocar a foto da criança no início. Esse caderno, por exemplo, da sondagem, eu acho super interessante, porque você faz lá no início do ano com a criança, e você faz lá no final, quando você vê a diferença do que a criança produziu no começo do ano e como ela está já no final do ano, é muito interessante. Então, eu costumo fazer registro de todas as formas que você imaginar. Eu tiro foto, igual essa que a gente fez remota, a sondagem, para os alunos que já estão alfabéticos, nós demos um texto para eles fazerem a reescrita. Eu acho que eu até já comentei isso aqui. Então, além da reescrita, eu pedi para que eles mandassem um áudio fazendo a leitura. Porque, às vezes, a criança escreve, mas ela tem aquela dificuldade na oralidade. A timidez, a dificuldade mesmo, né, por se expressar. Então, eu costumo fazer esse tipo de registro. Eu acho importante. Sim, os registros, eles são muito importantes. E como você mesmo disse, né, eles precisam caminhar junto com os instrumentos, né? Então, é isso mesmo. Obrigada, viu, Marisa? Bom, então vamos lá, vamos continuar um pouquinho, né? Então, você pode passar, Dani? Então, o que nós precisamos observar quando nós vamos escolher um instrumento, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa é olhar para as aprendizagens. A gente precisa entender quais são as aprendizagens que a gente quer trabalhar quando a gente vai propor um instrumento. E depois a gente precisa observar se essa é uma aprendizagem mensurável ou se ela não é uma aprendizagem mensurável. A aprendizagem não mensurável, ela geralmente vai estar mais relacionada ao desenvolvimento humano, né, ao desenvolvimento social. Então, gente, quando a gente busca lá no dicionário, né, o que é mensurar? Toda vez que a gente fala em aprendizagem mensurável, a gente olha assim, bate o olho assim, e até o coração salta e fala, ai meu Deus, ela vai falar que eu tenho que classificar de 1 a 10, né? Então, ó, bora lá para a definição. Mensurar é determinar dimensões, é medir, né? Dar um ritmo lento e cadenciado, compassar. Quando a gente fala em medir, vamos lá lembrar na matemática, porque a matemática, gente, ela é tão esclarecedora, ela é ótima. Veja. Quando a gente fala em medir, a gente explica lá para os nossos alunos que existem várias formas de você medir. Existem as medidas padronizadas e existem as medidas não padronizadas. E que toda medição ela tem um objetivo, é de você conseguir verificar aonde que estão as coisas. É esse o objetivo da mensuração. Então, é fato que existem escolas e outras secretarias que utilizam uma régua de mensuração de 1 a 10, é fato, né? Mas quando a gente fala em aprendizagem mensurável, são aprendizagens que elas têm um objetivo muito específico, né? Então, assim, ou o aluno já desenvolveu essa aprendizagem, ou ele não desenvolveu. Se ele não desenvolveu, ele está num processo, perfeito. Mas a nossa intenção é que esse aluno desenvolva. Por exemplo, olha, separei aqui 2 exemplos de aprendizagens mensuráveis. Ó, então, vou dentro da comunicação e expressão. Escrever o próprio nome e utilizá-lo como referência para escrita. Essa é uma aprendizagem lá do QSR do 1º ano.
Então, veja, essa é uma aprendizagem mensurável. Ou o aluno sabe escrever o próprio nome, ou ele não sabe escrever o próprio nome. É isso, né? Ah, mas ele sabe escrever algumas letras, ele reconhece algumas letras. Perfeito, ele está no processo. Mas nessa aprendizagem, o que nos interessa? Que ele saiba escrever o próprio nome. Então, existem algumas aprendizagens que ao professor interessa o final do processo. Então, é lógico, gente, o professor precisa ir acompanhando todo o caminhar do aluno para ele chegar aqui, para ele chegar no final. Essas são aprendizagens mensuráveis. E aprendizagens que não são mensuráveis? Tem uma outra também que está lá no primeiro ano. Familiarizar-se com a escrita por meio de várias formas de registro, individual, coletivo, espontâneo, e aí ele vai citar alguns gêneros. Veja, existem uma infinidade de gêneros textuais, existem uma infinidade de formas de registro. Eu posso me familiarizar com o meu registro individual, mas e o coletivo? Vai depender da coletividade que eu estou. Então, assim, não tem como eu mensurar essa aprendizagem. Não dá, né? Então, quando eu vou pensar num instrumento de avaliação, eu não posso utilizar um instrumento para mensurar isso. Familiarizar-se com a escrita por meio de várias formas de registro. Não dá, né? Nesse caso, eu vou ter sempre processos de ampliação. Isso é uma aprendizagem não mensurável. Alguns autores, eles chamam aquilo que não é mensurável de lógica fuse, que é aquela coisa difusa. E difuso não é distorcido, como algumas pessoas, pelo senso comum, acabam falando. Difuso é aquilo que se espalha em várias direções. Então, na física, a gente usa muito esse conceito, né? O conceito da difusão. A luz do Sol, ela é difusa. Por quê? Porque ela se espalha por todas as direções. Então, ela tem um raio de alcance em todas as direções. São 360 graus que ela vai estar alcançando. E ela se espalha, ela expande, né? Então, ela começa aqui, ela vai abrindo, ela sempre vai espalhando como se fosse um leque. Isso é o desenvolvimento das aprendizagens que não são mensuráveis, né? A gente tem como verificar em algum momento aonde está o desenvolvimento do educando, mas são aprendizagens que elas não podem ser mensuradas. Elas podem ser acompanhadas, estimuladas, desenvolvidas, e o aluno, o educando, ele precisa de autonomia para continuar desenvolvendo ela sempre, né? Então, são aprendizagens complexas. Então, a gente olha e fala assim, mas essa é simples. Não é simples, não. Olha uma de matemática que a gente acha que é simples, mas não é. Que é uma não mensurável. Construir sequências de números naturais em ordem crescente ou decrescente, a partir de um número qualquer. Veja, os números naturais são infinitos. As sequências dentro de um número natural, dependendo do que você vai colocar como razão, ela também é infinita. Se eu colocar essas sequências como ordem crescente ou decrescente, também vai ser infinito. Como que eu mensuro isso? Como que eu posso dizer assim, não, os meus alunos constroem sequências, porque se eu falar isso, eu estou dizendo que eles constroem todas as sequências. E não é verdade, porque se as sequências são infinitas, eu não tenho como mensurar. Então, essa vai ser uma aprendizagem não mensurável, uma aprendizagem difusa. Eu preciso estimular o meu aluno a pensar caminhos para sempre estar construindo e ampliando essa aprendizagem. Ele pode começar lá no primeiro ano construindo sequências simples, 1, 2, 3, 4, 5. Depois ele pode pensar nas sequências dos números primos, né? O Ramanujan fez isso, né? Foi lá e começou a pensar em todas as possibilidades de você escrever todos os números primos possíveis. E não tem fim, né? Esses números. Mas não é uma aprendizagem que seja mensurável. Não dá para a gente determinar. Não, Érica, mas tem alguma relacionada a essa regularidade que seja mensurável? Lá no QSN tem sim. Essa aqui,
identificar regularidades em sequências numéricas. Então, eu proponho a sequência e pergunto para o meu aluno se ele consegue enxergar a regularidade daquela sequência que está sendo proposta. Então, essa é uma aprendizagem mensurável. Então, quando a gente olha lá para o QSM, nós vamos eleger as aprendizagens que nós vamos estar trabalhando com os nossos alunos, a gente também precisa, antes de fazer a escolha do instrumento, verificar se a Érica, desculpa, você pode repetir a mensurável que você falou agora, da sequência do número? Eu não consegui ouvir muito bem. Não, ó, a mensurável quando a gente fala em sequência de número, ó, a aprendizagem é essa, identificar regularidades em sequências numéricas. Essa é mensurável, por quê? Porque eu proponho a sequência. E o meu aluno vai falar o quê? Qual é a regularidade? Essa é uma sequência fechada, né? Então, uma sequência, ela vai ter uma regularidade, né? Então, o meu aluno conseguir perceber a regularidade que existe numa sequência é uma aprendizagem mensurável. Então, eu consigo verificar, ele sabe, ele não sabe, ele conseguiu, ele não conseguiu, né? Então, isso é mensurável. Agora, quando eu peço para ele construir uma sequência, aí não tem como eu mensurar, porque existem várias possibilidades, né? Então, se são várias possibilidades, vários caminhos, são infinitas possibilidades, não dá para mensurar, tá? Então, por isso que a gente precisa observar. Essas duas aprendizagens também são a partir do primeiro ano, tá? Tô pegando só aprendizagem fácil para a gente pensar, viu? Ó, gostaram, né? Então, a gente tem um monte, gente, até o quinto. Várias. E a gente só está falando de 2 eixos, hein? Quando a gente vai falar de avaliação, a gente precisa considerar todos os eixos, tá? É porque esses 2 fica mais fácil para a gente conversar, porque é mais familiar, né? Depende, acho que é do meu ponto de vista também. Olha eu fazendo juízo de valores. Tudo bem, então, até aqui? Pode passar, Dani? Então, vamos lá. E por que eu preciso estabelecer isso? Né? Por que eu preciso verificar isso? Quando eu escolho uma aprendizagem, gente, eu preciso de critérios, né? E quando a gente fala em critérios, não é só para a escolha da aprendizagem. Todo o trabalho do professor, ele precisa ter critério, né? Então, assim, olha, eu vou propor essa atividade. Eu preciso ter critério para aquela atividade que eu vou propor. Eu preciso pensar numa brincadeira. Preciso propor com critério. Então, quando a gente vai escolher um instrumento de avaliação, nós também precisamos ter critério, né? E o critério, ele não é uma coisa tão simples assim, né? Quando a gente busca lá as definições de critério, nós vamos olhar para o sentido daquilo que é o parâmetro, né? Então, olha, a gente precisa, para ter critério, ter base, né? Então, eu preciso ter uma base sólida para aquilo que eu estou propondo. Eu preciso ter fundamento, né? Que vai ser a base. Então, a minha fundamentação, ela precisa ser sólida, não pode ser uma fundamentação que eu não saiba explicar, né? Eu preciso ter medida, então a gente volta lá na questão da mensuração, tá vendo? Do mensurado, do não mensurado, do padrão. Então, todas essas coisas, elas se interligam, né? Então, quando eu vou escolher a minha aprendizagem, vou verificar se essa aprendizagem é mensurável ou não mensurável, eu tenho que ter critério em todo esse processo. Em todo esse processo eu preciso estar refletindo para poder conversar lá com os pares, para poder conversar com a coordenação, para verificar aonde eu estou, se de fato o que eu estou pensando tem sustentação, se tem objetivo, se tem propósito. Né? Por quê, gente? Às vezes, o professor, eu falo sempre que o professor é um profissional que trabalha muito, muito. Mas, às vezes, é tanta demanda de trabalho, tanta coisa, que a gente meio que se perde, né? Já aconteceu várias vezes, já aconteceu comigo, já aconteceu com colegas que eu vi, assim, o professor, ele fica assim, naquela ânsia de ajudar todos os alunos a se desenvolver tão rápido,
que aí ele começa a escolher a atividade. Aí um professor fala assim, olha, essa atividade deu certo. Atividade. Não falou qual era a aprendizagem, não falou qual era o objetivo, só pegou uma folhinha e falou, olha, essa atividade aqui deu certo. Aí vai lá o professor, então me dá que vai dar certo na minha sala também. Aí vai o outro e fala a mesma coisa. Dali a pouco, o professor está com uma pilha de atividade assim, propondo um monte de atividade para todos os alunos, no desejo de que aquilo dê resultado, né? E aí a frustração no final do ano, quando não tem o resultado esperado, tem um resultado, mas não o que ele esperava, é justamente por quê? É justamente porque a gente se perde no meio do processo, né? Então a gente começa a pensar só na quantidade, que eram as coisas que a gente sempre pensou, desde da época lá dos jesuítas, né? É sempre a quantidade. E às vezes, quando a gente demanda mais tempo pensando nessas questões, né? Do passo a passo, escolhendo com mais cuidado, né? A gente está focando mais na qualidade, talvez o resultado seja um pouco mais efetivo. Né? É isso que os novos teóricos apostam. Né? Então, os teóricos da atualidade, os nossos contemporâneos, eles apostam nisso, que talvez uma ação com mais critério, ela tem mais chance de trazer maior qualidade do que uma ação que são estabelecidas apenas por quantidade, né? Então, é uma reflexão que a gente pode estar propondo, né, para os nossos colegas ou para a gente mesmo, para verificar se isso conversa com aquilo que fala o nosso coração, né? Então, vamos lá, Dani, você passa o próximo, por favor. E aí, a gente viu, né, o início desse gráfico de setores na aula anterior. E agora, ele tá... Gente, esse gráfico de setores, ele nunca fecha, tá? Então, assim, sempre é possível colocar mais elementos nele. Então, assim, fiquem à vontade. Se vocês quiserem, eu vou imprimir, mas eu vou colocar, eu vou alterar, fica à vontade, tá bom? Então, olha só para a gente resumir tudo que nós conversamos até agora a respeito da questão da avaliação nesse modo. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa pensar é o que a avaliação, o que eu entendo sobre avaliação, o que eu penso a respeito da avaliação, aquela reflexão filosófica que a gente precisa trazer, né? Depois a gente precisa olhar e pensar assim, tá, em qual momento histórico de fato eu estou? Então, eu conheço toda a trajetória que a avaliação percorreu, né, de 1542 até agora. Então, a gente sabe como que foi o desenvolvimento como que a avaliação foi tratada ao longo desse ano. Em qual momento histórico de fato eu estou? Eu já estou naquele momento que a gente reflete sobre a qualidade. Perfeito. Perfeito. É nesse momento mesmo que nós devemos estar, né? Consigo conversar com os meus pares para que a gente possa discutir, refletir a respeito disso? É importante, é importantíssimo, né? As formações, as horas de atividades, elas estão aí justamente para nos proporcionar esse tipo de reflexão, né? Então, o quanto que eu consigo avançar numa discussão reflexiva em que eu posso expor o meu ponto de vista e ouvir o ponto de vista do outro e refletir sobre eles, né? Então, isso é extremamente importante. Bom, depois que a gente faz todo esse processo, que a gente conversa, e conversar a gente tem que conversar sempre, a gente vai lá para a sala de aula e antes de olhar para os nossos alunos, a gente precisa pensar quais são as aprendizagens que nós vamos estar trabalhando com esses alunos, né? Escolhemos as aprendizagens, verificamos aquilo que nós vamos trabalhar naquele dia, que vai começar o nosso planejamento, então a gente vai lá e olha para as nossas metas. Essa aprendizagem que eu escolhi, esse grupo de aprendizagens que eu escolhi, eles vão estar compondo uma meta de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Então, isso eu também preciso levar em consideração. A gente já conversou numa das aulas anteriores e a gente viu que é muito importante na aula anterior, né? E aí eu vou pensar no planejamento. Quais são as atividades que eu vou estar propondo para que o meu aluno alcance, desenvolva aquela aprendizagem dentro daquele período, dentro daquela meta que eu
que eu planejei, né? Penso nesse planejamento, e aí eu tenho que pensar também na função que a avaliação vai assumir nesse momento, né? Considerando todas aquelas discussões que nós já tivemos com os pares ou que a gente teve sozinho, né? Ou com o nosso coordenador, que é o nosso parceiro, né? Então, qual é a função que a avaliação vai assumir? Qual é o estudioso que mais conversa com aquilo que eu entendo sobre avaliação? Assim falou, a gente vai trazer mais uma concepção para a gente pensar mais um pouquinho a respeito desses teóricos, desses estudiosos que teorizam a avaliação, né? Mas até aí, todos eles concordam, viu, gente? Todo esse percurso que nós estamos apresentando aqui para vocês é consenso entre eles, né? E aí, depois que a gente olha para a função que a avaliação vai assumir dentro desse processo que eu estou planejando, eu vou planejar o melhor instrumento. Então, assim, qual é o tipo de aprendizagem para escolher esse instrumento? O que eu vou pensar? Qual é o tipo de aprendizagem que eu estou avaliando? É uma aprendizagem mensurável? É uma aprendizagem não mensurável? Se é uma aprendizagem mensurável, qual é o melhor tipo de instrumento para essa avaliação? Se não é uma aprendizagem mensurável, qual é o melhor tipo de instrumento para essa avaliação? Então, são coisas que a gente precisa propor, né? Então, não dá conta. Eu estou falando de uma aprendizagem mensurável e aí, de repente, eu vou usar uma roda de conversa. Às vezes não casa, né? Às vezes não conversa. Então, a gente precisa adequar muito bem o instrumento ao tipo de aprendizagem que vai ser observada, que vai ser avaliada, né? E depois que eu usei esses instrumentos, o que eu faço? O que eu vou fazer com esses resultados? Eu vou fazer o meu registro, né? É aí que entram os registros. E a partir desses registros que eu vou pensar se eu vou retomar a aprendizagem, se eu não retomo a aprendizagem, se eu avanço na aprendizagem, se eu aprofundo, se eu preciso fazer algo diferente, né? E aí eu também vou pensar em como eu utilizo esse registro, né? Porque o registro ele também não pode ficar lá guardadinho sem nada. Ele precisa também ser um material de reflexão, né? Então o registro vai entrar exatamente naquele momento. É o momento que depois que eu olho para o instrumento, depois que eu verifico quais foram os resultados a partir daquele instrumento, eu faço registro, né? Ah, mas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo? Dá, mas se eu ficar registrando lá enquanto eu estou fazendo a observação do instrumento, eu vou perder os outros alunos, aí não vai dar certo, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Vê como o nosso trabalho é complexo, né? Aí algumas pessoas falam, não é fácil ser professor, não é fácil não, gente, dá um trabalhão danado, né? Porque todas essas coisas precisam ser pensadas sim, precisam ser discutidas. E se a gente acredita numa educação diferente, a gente tem que colocar todas essas coisas em xeque, né? Então, meninas, olha só, eu gostaria muito, de verdade, que vocês falassem agora o que vocês pensam a respeito disso. Abram as câmeras, não fiquem com vergonha, né? Abram as câmeras, abram os microfones ou escrevam no chat o que vocês pensam a respeito dessas questões que nós trouxemos hoje nessa aula, como que vocês têm essa percepção, como que vocês enxergam isso, o que vocês acharam desse primeiro módulo. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho.